todos sabem que o nosso corpo possui vários órgãos, vários membros. Basta você olhar para si mesmo. Não é preciso nem mesmo ter um conhecimento interno das partes internas do nosso corpo, para percebermos que, apesar de sermos um só corpo, nós temos membros, partes distintas, e cada uma possui um papel. Podemos chamar de um dom. Dedos, as mãos, os olhos, os ouvidos. E tenho certeza que fará falta na sua vida cada um deles. Posso dizer até por experiência, porque desde pequeno tenho um problema no ouvido direito. Fiz já 4 cirurgias ao longo da minha história. De vez em quando ele volta a incomodar, como aconteceu recentemente outra vez. Faz falta. Sou praticamente surdo deste ouvido. E apesar de ter um outro, ele faz falta. Observe que nós temos 2, mas apenas um faz falta. A audição é reduzida por causa de um dos 2. Além dos muitos problemas que ele pode causar, afetando várias partes do corpo quando ele inflama, quando há algum problema há nele. De modo que, apesar de ser apenas uma parte do corpo, ele tem um papel importante e tem uma relação com o restante do corpo. Preciso ouvir bem para, inclusive, reagir diante daquilo que escutamos. Se pensarmos em um barulho, por exemplo, na rua, podemos até mesmo evitar um acidente quando ouvimos bem os sinais de alerta. Assim é o nosso corpo. Um só corpo, um só, mas muitos membros, muitas partes, e cada parte possuindo o seu dom, o seu papel. Não significa que cada parte possui realmente, de forma distinta das demais, um papel singular, porque nós temos 2 mãos. É possível, portanto, que haja mais de um membro do corpo com o mesmo papel. 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos e assim por diante. Mas, neste corpo de muitos membros, há variados dons, variados papéis. Todos são importantes. Antigamente, pela ignorância do homem, se dizia que o apêndice era um vestígio de uma possível cauda do macaco. Bom, daí está a ignorância do homem. Tendo em vista que nós, impossível sermos uma evolução daquele ser, daquele bichinho. Nós somos feitos à imagem de Deus. E aquele apêndice tem algum papel. Então o homem termina descobrindo que o apêndice também tem um papel dentro do sistema digestivo. Ele contribui em alguma maneira, de forma que, mesmo parecendo insignificante, a retirada dele afetará, mesmo que em pequena parte, em pequena porção, o restante do nosso corpo. Tudo tem um papel, tudo tem uma função. Tudo colabora para que nós estejamos saudáveis. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Um corpo, muitos membros, variados dons, todos importantes dentro do corpo de Cristo Jesus. Nós vamos dar sequência à exposição de Romanos, capítulo agora 12, versículos de 3 a 8. Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo
além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Senhor Deus amado, o Senhor é o Deus da igreja. Esta que é o corpo de Cristo, e que depende totalmente de Ti, todos os teus dias, para que esteja saudável, para que viva saudável, e para que na sua saúde espiritual ela glorifique o Teu nome e se alegre em Ti. Fala conosco, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, para que nos alegremos no Senhor, conhecendo melhor a Ti e a Tua grandiosa obra. Que o Senhor seja glorificado na Tua palavra, ecoando aos nossos corações com graça e poder. Receba a nossa oração, Senhor, e abençoe-nos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós já falamos anteriormente, Paulo encerrou a defesa, podemos dizer, teórica, do cristianismo. Ele falou, expôs qual é a mensagem cristã. E ficou evidente que o cristianismo não era uma ameaça para seu direito. Apesar de ser um cristianismo firme na verdade, e dizer tantas vezes aquilo que as pessoas não querem ouvir, como ele começa falando acerca do pecado, e que todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus. Mesmo assim, o cristianismo não é uma ameaça. Ele incomodará apenas os corações endurecidos, mas ele continuará sendo uma bênção, porque ele está conduzindo pecadores para o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. O cristianismo, portanto, não era uma ameaça para Roma, porque em hipótese alguma visava tirar do poder aqueles que lá estavam. Mas também não era uma ameaça para os judeus, porque em maneira alguma o cristianismo ele era antissemita. Não havia interesse algum em trazer problemas para a nação judaica. Muito pelo contrário, colaborando para a vida deles, o cristianismo anunciava o cumprimento das promessas feitas aos antigos, anunciadas pelos profetas, para que também os judeus obtivessem no Messias que chegou a redenção graciosa do Senhor. A partir do capítulo 12, Paulo começa a trazer implicações práticas, que também fazem parte da defesa do cristianismo, porque nas implicações práticas nós podemos ver o que realmente o cristianismo não só ensina, mas ele bota em prática, ele vive no dia a dia. Ou seja, se aparecesse algum cristão naqueles dias, criando confusão, quer com judeus, quer com romanos, aparecesse algum cristão que começasse a anunciar a motim contra César e tentasse resistir aos soldados romanos e começasse a falar mal dos judeus, não importa qual tipo de problema que ele viesse a trazer, Paulo está aqui dizendo, ele não aprendeu conosco. O cristianismo verdadeiro não é um problema para a sociedade. O cristianismo verdadeiro não é um cristianismo rebelde, aglutinador,
confusão, que briga com os reis. Ele é o cristianismo que abençoa. Não no sentido que ele concorde com as coisas erradas, mas no sentido de que ele não só anuncia a verdade, o caminho certo, como também ele vai seguindo, fazendo a vontade do Senhor e colocando-se à disposição para servir a todos aqueles que quiserem. O cristianismo é uma bênção. Assim nos ensinou Cristo Jesus por sua palavra. Tanto que, nos versículos de 1 a 2 de Romanos 12, Paulo fala do culto cristão, não mais como sacrifícios de animais mortos, mas como um culto oferecido com racionalidade. Um culto em que a vida faz parte deste culto e que, inclusive, deve ser oferecido de forma santa e agradável. Portanto, não poderia ser um problema para seu ninguém. Uma bênção. Isso sim, uma bênção. Versículo 3 a 8, Paulo entra na questão do papel dos cristãos dentro deste corpo. E como nós já mencionamos, 3 pontos aqui devem ser observados. Esse não é o único texto, nós vamos precisar analisar os 2 outros textos paralelos a esse, para enriquecer o entendimento sobre o assunto. 3 pontos estão abordados. Primeiro, é que nós temos um só corpo, não são vários corpos. Podemos dizer, então, que a igreja ela é católica ou universal, termo praticamente sinônimo, que significa que a igreja é uma única igreja no mundo todo. Não denominações. Denominações é um fenômeno, inclusive, muito recente, mas que não deve ofuscar os nossos olhos para o corpo de Cristo. Em outras palavras, nós somos irmãos e membros de um corpo, não apenas de outros presbiterianos, mas somos membros de um único corpo, formado por verdadeiros, genuínos cristãos do mundo todo, não importando qual a denominação a qual eles pertencem. Ou seja, a igreja visível do Senhor, ela não deve confundir-nos a respeito de quem é a igreja invisível do Senhor. A igreja visível ela está dividida em muitas denominações. A igreja invisível é uma única, uma só igreja. A igreja do mundo inteiro. Os cristãos que herdarão a vida eterna quando o Senhor Jesus voltar. Há um corpo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que neste corpo existem muitos membros. Ou seja, são muitos cristãos espalhados pelo mundo. Podemos também falar de um corpo local, uma igreja que possui seus membros, todavia jamais dissociando do corpo universal, do corpo da igreja que está no mundo inteiro. Muitos membros, muitas pessoas que Cristo colocou em seu corpo, agregou o seu corpo. E cada vez que são chamadas pela palavra de Deus, mais membros vão entrando no corpo de Cristo. Um corpo, muitos membros. Um corpo, muitos membros. Mas também, Paulo aborda uma terceira questão. É que há vários dons. Não indefinidos dons. Existe no corpo de Cristo tantos dons quanto os homens inventaram. Não. A ideia não é o homem criando dons. Vamos pensar à semelhança das profissões. O homem cria profissões, até porque profissões que antes eram abrangentes se tornaram profissões que passaram a tratar de assuntos específicos, de assuntos mais minuciosos. Desse modo, nós podemos dizer que há vários dons, mas não indefinidamente. Há vários dons, mas não indefinidamente. Então, para entendermos melhor esses 3 pontos, há um só corpo, muitos membros e variados dons. Nós temos 3 textos. Nós temos o texto de Romanos,
12, de 3 a 8. Nós temos o texto de Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. E nós temos o texto de Coríntios, capítulo 12, de 1 a 31. Esses textos se complementam e nos ajudam muito a entender esses 3 pontos. Vamos para o texto de Efésios, porque o primeiro ponto que nós precisamos abordar é o fato de que há um só corpo, apenas um corpo. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Observe que o ponto inicial e fundamental é a unidade da igreja. A igreja, ela é uma única igreja no mundo inteiro. Porque esta igreja é a igreja de um único Deus. Portanto, tudo na igreja deve contribuir, colaborar para um único propósito. Não pode ser um propósito de um, propósito de outro, propósito de outro, propósito de outro. É uma igreja. Desse modo, a vida da igreja, conquanto sejam muitos membros e variados dons, concorre para o mesmo propósito, que é glorificar a Deus, promover o crescimento da igreja para a glória de Deus e assim fazer com que ela exista se alegrando no Senhor para sempre. Em outras palavras, tudo o que se faz na igreja deve apontar para o mesmo foco. E eu pergunto para você, você como membro do corpo, de um único corpo, você como aquele que possui papel dentro do corpo, que também recebeu um papel dentro do corpo que é a igreja, tem contribuído para o mesmo propósito da igreja? A ideia é que todos estejam olhando para o mesmo cabeça, que é Cristo Jesus, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, o corpo de Cristo. Lá em Coríntios, Paulo lembra também que somos um só corpo. Nós somos apenas um corpo. Ele diz, no capítulo 12, versículo a partir do número 1, Paulo nos diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Observe a mesma ênfase de Paulo em Coríntios, que o corpo, ele é um só, possui muitos membros, variados dons, mas todos apontam para o mesmo propósito, que é dar glórias ao Deus da igreja. De modo que todos olham para o mesmo lugar, visando o mesmo propósito, para que então Deus seja glorificado não em um, mas em todos. Em todos. A unidade da igreja se encontra naquele que é o Senhor da igreja. Porque somos diferentes.
Muitos membros, variados dons. Somos diferentes. Somos diferentes em muitas coisas, somos diferentes no gosto, somos diferentes no modo de ver até mesmo a vida, ainda que a Escritura Sagrada, aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, ela nos conduz a uma cosmovisão única, a cosmovisão bíblica. Mesmo assim, somos pessoas que olham de formas variadas também. Somos diferentes em muitos aspectos. Todavia, há alguém que nos une, nos torna um. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos torna um. Somos apenas um corpo. É preciso você lembrar disso. É preciso você ter isso em mente, porque quando nós não entendemos que estamos inseridos no mesmo corpo, então vivemos como se fôssemos indivíduos separados à parte dele. A família Adams possui uma mão, a coisa lá, que anda por entre a casa e convive com aquela família. Nós, quando não entendemos que somos um só corpo, ficamos parecendo como partes de um corpo, andando por aí, perambulando por entre a igreja. A ideia não é essa. A ideia não é que cada qual esteja seguindo o seu próprio caminho, como partes de um corpo que tem vida própria. Porque Jesus Cristo disse que sem Ele nada podemos fazer. Estamos inseridos no corpo, como Paulo também diz em Romanos, somos enxertados. E sem estarmos nele, Jesus Cristo, não temos vida em nós mesmos. Não temos a capacidade de sustentar-nos a nós mesmos. Antes, nós somos sustentados por Ele, como ramos ligados a uma árvore, para que tenham vida e floresçam. Assim também como membros de um corpo, porque se você cortar uma mão, um braço, se você tirar um órgão do seu corpo, ele não sobreviverá. Nós precisamos lembrar, antes de tudo, antes de qualquer outra iniciativa, antes de termos uma série de propósitos no serviço, temos que lembrar que existe um corpo e é para ele que tudo concorre. Nós concorremos para a glória de Deus no meio do corpo, para a edificação deste corpo, a fim de que ele sirva ao Senhor todos os dias, juntos servindo ao Senhor. Isso enfatiza a necessidade da prática do amor nas relações dentro da igreja do Senhor Jesus. Já que somos um só corpo, é preciso então que convivamos no Senhor bem, por necessidade inclusive. Isso Paulo faz propositadamente para que a igreja entenda que é preciso dar uma primazia ao amor dentro da relação eclesiástica. Porque, inclusive, nas cartas que Paulo escreve, falando tanto da diversidade dos dons, quanto na unidade do corpo, Paulo está tentando também combater um pecado, que é a ênfase na diversidade, a ênfase na individualidade ou na pessoalidade por causa dos dons variados. Paulo quer mostrar para eles que, apesar de cada um ter um dom, o corpo é o mesmo, para que eles não se tornem em muitos, antes se venham a construir tudo como um só, para que eles não dividam o corpo, antes fortaleçam o corpo em unidade. Porque na divisão do corpo, nós estaremos esquartejando o corpo de Cristo, e então ele estará com certeza enfraquecido até a sua morte. A unidade da igreja é importante. Nesse ponto, podemos dizer que esse fenômeno chamado de fenômeno denominacional, ele não é bom, não é saudável e não trouxe benefícios para o corpo de Cristo. Porque observe que em vez de estarmos preocupados com manter a unidade e a integridade da igreja, que ao longo dos séculos, não sei quantos já estudaram a história da igreja, nós encontraremos a unidade nos concílios ecumênicos. Não pense em ecumenismo, não tem relação uma coisa com a outra. Eram concílios em que a igreja, que era uma única igreja, se reunia, pessoas do mundo inteiro, líderes do mundo inteiro, para tratar assuntos fundamentais, a doutrina da igreja, não outra coisa, mas a doutrina da igreja. Foram esses concílios que trouxeram para nós a definição oficial de doutrinas fundamentais, como a doutrina da Trindade, por exemplo,
das duas naturezas de Cristo, esses concílios mostram que a igreja era uma só. Observe que hoje, o fenômeno denominacional fez com que nós briguemos muito mais para defender uma denominação específica do que lutemos para fazer com que o cristianismo seja uma só igreja, um só corpo. Nós estamos tão acostumados com a ideia que é até estranho falar de um cristianismo só. É até estranho. Só que isso é um problema. Existe uma frase: dividir para conquistar. O nosso inimigo é comum. Qual é o inimigo da igreja? É Satanás. Eu creio que você concordará. O inimigo da igreja é Satanás. Só que Jesus disse que Satanás não é tão burro quanto parece nas suas, pelo menos, estratégias. Ele disse: se Satanás estiver dividido contra ele mesmo, o seu reino não subsistirá. Então, significa que Satanás sabe que ele precisa manter uma certa unidade no propósito destruidor dele, atacando a igreja de Jesus. Todavia, nós como cristãos não assumimos esse conselho de Jesus a respeito da necessidade de manter a integridade de um reino. E cada qual, então, busca os seus próprios interesses. Como disse Paulo aos Coríntios, um é de Paulo, outro é de Apolo, o outro é de Pedro, e outros, como dizem, é até de Jesus. Assim, uma igreja dividida não é capaz de lutar contra Satanás. Seria como lutarmos contra um país, estando nós mesmos divididos dentro da nação. Não é possível um povo resistir a um inimigo, quando este povo está dividido em muitos grupos, que não estando unidos no propósito de lutar, estarão fracos diante das batalhas. Portanto, o primeiro ponto é fundamental. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo. A igreja, ela tem uma unidade. Essa unidade visa a glória de Deus. Essa unidade fortalece a igreja para as batalhas. Ela não visa o interesse particular de um e de outro. E isso também tem enfraquecido a igreja. O movimento denominacional tem beneficiado algumas poucas pessoas de interesses particulares. A igreja deve olhar para Cristo e só para Cristo. E o propósito é glorificar a Cristo, de tal modo que não haja nem menor nem maior, não haja beneficiado e prejudicado, não haja interesses particulares, mas todos, visando a glória de Deus, caminhem juntos no propósito de lutar pelo Senhor. Como disse Paulo, combati o bom combate do Senhor. A igreja luta por Cristo, glorificando a Cristo na sua unidade. Muitos membros, mas todos lutando mesmo propósito. Vários dons, mas todos sendo aplicados no mesmo propósito. De tal modo que, como num exército, nós podemos encontrar várias patentes, podemos encontrar várias funções, todas elas aplicadas ao campo de batalha, terão o mesmo propósito: vencer a guerra. Até um médico que está em um lugar apropriado para receber aqueles que são feridos, também tem o mesmo propósito: cuidar deles para que voltem ao campo de batalha, se possível for, e lutarem, a fim de que lutem pelo mesmo propósito: vencer a guerra para o bem de todos. Essa é a ideia. A unidade da igreja não gira em torno de mim ou de você. A unidade da igreja não gira em torno de um famoso ou de um líder qualquer entre nós. Caso contrário, seremos papistas. Uma unidade mantida por um pecador, que de vez em quando fala um monte de abobrinhas. E então, a igreja estará lutando não mais por Cristo, mas lutando por pecadores. A unidade da igreja está em torno de Cristo e é preservada por Cristo. Ele é a razão da unidade da igreja. Ele é a cabeça do corpo, de forma que ele dirige a igreja para que ela faça a sua vontade e então glorifique ao Pai
na sua vida, e todos olhando para Ele, estarão colaborando com este propósito. Você está colaborando com este propósito? Você está olhando para o mesmo Senhor? Você está vivendo no mesmo Espírito? Você está servindo ao mesmo propósito? Você está realmente glorificando a Deus? Não são muitas igrejas. É uma só igreja. Uma igreja unida por Cristo Jesus. Um só povo, que em Efésios é chamado de a família de Deus. A família de Deus. Todavia, como nós falamos, mesmo sendo um só corpo, são muitos membros. Nós temos vários membros, como nós mencionamos, no nosso corpo. A igreja também possui muitos membros. Sim, vários membros mesmo. Lá em Coríntios, capítulo 12, voltando a esse texto, a partir do versículo 8, dando continuidade à leitura, Paulo diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem, e o que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Observe então que a comparação constante de Paulo entre o nosso corpo e o corpo da igreja. E nessa comparação ele deixa bem claro, há muitos membros. Ou seja, não estamos sozinhos. E nesse ponto já podemos dizer que o movimento dos desigrejados, ainda que deva ser compreendido como uma manifestação de uma crise no cristianismo de nossa geração, porque a institucionalização do cristianismo o transformou muito mais em uma empresa do que num corpo, nós podemos também dizer que os desigrejados pecam contra o Senhor ao ignorarem que todo aquele que é membro da igreja do Senhor, pensando na igreja universal, ele faz parte de um corpo e depende dos outros membros. Logo, se os membros dependem uns dos outros, há uma necessidade inevitável, indispensável, inegável de um relacionamento. Somos muitos membros
não solitários, não como indivíduos soltos por aí, mas muitos membros unidos, porque o nosso corpo, que possui muitos membros, tem todos eles unidos neste corpo, numa relação. Observe, como nós já falamos, que quando nós queremos ir a algum lugar, usamos uma parte, os pés, as pernas, para nos alimentarmos. Para nos alimentarmos, usamos outra parte, a boca e os órgãos internos fazem seu papel, mas todos eles se beneficiam. Há uma relação. Todos eles se relacionam em nosso corpo. Somos muitos membros, e isso dentro de uma relação dentro do corpo. Não podemos desvalorizar nenhum deles, mesmo como nós mencionamos anteriormente, o apêndice, que parecia não ter utilidade nenhuma, na ignorância do homem moderno, tem um papel dentro do corpo humano, mesmo ele que parecia ser insignificante. Todos nós, como membros de um corpo, tendo uma necessidade de relacionamento. Deus nunca quis que o homem vivesse só. Ele disse isso lá no início. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz a palavra de Deus que no sexto dia da criação, quando Deus fez Adão, ele disse o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não pense nisso aplicando apenas a relação conjugal, porque dessa relação conjugal viria uma família, da família uma sociedade e, portanto, um grande povo. A ideia de que não é bom que o homem esteja só não é apenas uma questão de ter um casamento, mas de formar um povo para Deus. Era isso que Deus queria. Deus nunca quis o isolamento, de tal modo que os membros do corpo de Cristo têm uma necessidade de se relacionar uns com os outros. Por isso Deus não deu a um só membro todas as coisas. Observe que nós dependemos uns dos outros. Nossas diferenças, nossas capacidades diferentes, nossas características peculiares nos tornam dependentes. E isso é bom. Talvez você já tenha pensado assim, era tão bom que todo mundo fosse igual. Não, não era. Se todo mundo fosse igual, todo mundo seria peixe, todo mundo seria árvore, todo mundo seria leão, todo mundo seria uma ave, todo mundo seria a mesma coisa. Mas olha para a criação, olha a variedade, olha a diversidade, e olha como tudo está conectado, numa cadeia em que uma depende do outro, e que até aqueles que são desprezíveis aos nossos olhos, como os vermes, os germes, aqueles que vão consumir o cadáver, e que com certeza você não gostará de ver, são necessários, porque são eles que possibilitam que não tenhamos no mundo um grande cemitério cheio de corpos espalhados, porque eles contribuem decompondo para que a natureza venha se renovar e nós possamos, então, viver num mundo limpinho, todos com um papel e dependendo uns dos outros. Há uma relação de dependência. Isso é proposital. Deus quer que seja assim. Deus criou assim, para que você dependa do outro e para que nessa relação de dependência você seja inclusive obrigado a conviver. Mas pastor, é um saco conviver com as pessoas, eu concordo. É muito ruim conviver com pecadores, como você e como eu. Na verdade, se você tivesse que se relacionar consigo mesmo, tenha certeza que você não suportaria a si mesmo. Porque como pecadores, nossas falhas incomodam. Como pecadores, nossos defeitos machucam, trazem problema. Sim, ora nós pisamos no pé, ora nós falamos o que não devia, nós nos impacientamos, nós fazemos coisas erradas e nossas relações são marcadas ainda por pecados, porque ainda somos pecadores. Afinal das contas, ainda não chegou o maravilhoso, esperado, bendito dia em que o Senhor
transformará o nosso corpo mortal de um corpo imortal, em um corpo imortal, e o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Ainda não chegou esse dia. E até que ele chegue, somos pecadores. Pecadores que em suas relações terão dificuldades, terão lutas, terão problemas. Então, pastor, não é melhor isolar todo mundo? Ninguém chateia ninguém, ninguém cria problema para seu ninguém. Não é melhor assim? Não. Porque é exatamente no desafio das relações com suas diferenças e falhas que nós podemos desenvolver as virtudes divinas. Me diga, como é que nós podemos ser pacientes se não tiver ninguém que nos tire a paciência? Se tudo fosse perfeito, no final das contas não teríamos desafio nenhum. Como é que nós vamos mostrar um amor abnegado ou sacrificial se não houver alguém que exige de nós um amor incondicional? Amar a quem não merece. Me diga, é difícil amar alguém que merece? É difícil amar alguém que faz tudo certinho? É claro que não. Paulo, em Romanos capítulo 5, ele levanta essa questão dizendo assim: dificilmente, capítulo 5, versículo 7, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Puxa vida, aquela pessoa faz tudo tão certinho, é uma bênção, alguém encantador, alguém que provavelmente estará sendo anunciado nos 4 cantos da terra, dá gosto de ver. Então, quem não amará uma pessoa assim? Quem não gosta de alguém que parece que só faz o bem? É claro que isso é uma ilusão. Não existe ninguém perfeito, a não ser Cristo. Todavia, é fácil amar quem nos faz bem. É fácil amar quem nos proporciona alegrias. É fácil amar quando tudo parece estar certo, bom e agradável. Mas é exatamente pecadores como você, rebeldes, desobedientes, ingratos, maus, egoístas, que tantas vezes faz tudo para se beneficiar, pecando contra Deus e não está nem aí se agrada ou não ao Senhor. É exatamente pecadores que desafiam o amor verdadeiro. E foi a estes pecadores que Deus amou. Como nos diz Romanos capítulo 5, versículo agora o 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, fazendo tudo de errado. Deus quer que, apesar do pecado ainda estar no mundo, nós preservemos e cultivemos as relações interpessoais dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque é dentro dessas relações interpessoais que nós glorificamos a Deus, nos esforçando para que a nossa vida venha a expressar as virtudes divinas. Como diz Paulo, eu volto para Efésios capítulo 4, dizendo que nós devemos andar de modo digno, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, muita paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Deus sendo glorificado nas relações dentro da igreja do Senhor Jesus. Muitos membros que Deus quer que convivam toda a vida, apesar de todas as dificuldades. É exatamente nessas relações que você vai dizer assim: pastor, eu não sabia que eu era tão impaciente até entrar na igreja. Eu achei que quando eu me convertesse, eu simplesmente seria mais santo. Mas eu me converti, passei a andar com a igreja e descobri mais pecado do que antes. Por que isso? Porque você passou a ser desafiado. Você passou a conviver com pecadores. E nessa relação com eles, percebeu que você tinha muitos defeitos que sozinho jamais perceberia. Você percebeu
as suas falhas, porque o outro revela quem você é, por causa da relação. E as relações exigem de nós muita paciência, muita misericórdia, muita compaixão, muito amor, muito isso, aquilo e aquilo outro. As virtudes são desenvolvidas nas relações interpessoais em Cristo Jesus. Portanto, é uma bênção. Aquilo que parece ser um problema, aquilo que é chato para burro às vezes, é uma bênção. É exatamente nessa bênção que você, todos os dias, será trabalhado por Deus. Deus colocará exatamente as pessoas que vão te incomodar. Sabe para quê? Para dizer para você que você precisa ainda ser trabalhado. Talvez você dissesse assim, mas Deus, por que o Senhor não me deu só bênção na minha vida? Só coisas boas, só pessoas que me fazem bem, só pessoas que me trazem tranquilidade, nada de contrariedade, ninguém que pensa diferente. Como eu já disse, muitos devem ter pensado assim, por que eu não convivo só com pessoas iguais a mim? Não seria uma bênção? Não. Deus coloca na sua vida propositadamente aqueles que vão desafiar você e fazer você ter a sua vida trabalhada. Compete a você olhar para Deus e dar graça. Senhor, obrigado. Porque o Senhor nunca dá aquilo que eu não preciso. O Senhor me dá exatamente o que eu preciso, na proporção certa. E Deus então vai trabalhando a sua vida por meio daqueles irmãozinhos com os quais você convive. E são eles que vão dizer para você, você é impaciente, precisa ser mais paciente. Cadê a bondade? Ei, tem que me suportar. Olha, aguenta aí, eu sou chato e você tem que aturar. É nessas relações nós vamos aperfeiçoando a vida cristã. Muitos membros que contribuem um com o outro, que vão abençoando a vida um do outro, não apenas nas qualidades, mas vão abençoando a vida um do outro também nos desafios. Provérbios 27, versículo 17 diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E como é que se afia o ferro? Machucando, esfregando. É preciso passar por isso. Como é que se aperfeiçoa um metal? Colocando no fogo, machucando. Como é que se faz uma espada, um facão? Batendo, colocando no fogo. Esse processo é doloroso. Bater, queimar, esfregar, arrastar, até ficar bom. Até sair uma linda espada, afiada, e não apenas bela, mas precisa. É preciso passar por muitas etapas dolorosas. A igreja, em sua unidade, mas também na sua diversidade, porque ela é composta de muitos membros, ela tem um propósito de edificar-se a si mesma, ser bênção, no desejo de glorificar a Deus, no propósito de glorificar a Deus. Nós nos ajudamos, nos abençoamos. Mas como nós falamos, há um terceiro ponto, que Paulo também menciona nesses 3 textos. Aqui em Romanos 12, Paulo fala de alguns dons. Versículo de número 6 a 8, ele diz: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com a alegria. Já em Coríntios, capítulo 12, é interessante que ele cita outra lista. Não a mesma lista, mas outra lista. Ele diz no capítulo 12, versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres,
há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las, veja que, ainda que alguns dons pareçam se repetir, vários deles são diferentes. Lá em Efésios, capítulo 4, Paulo, a partir do versículo 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Observe que as listas são diferentes. As listas não são iguais, mostrando que ele não é exaustivo em nenhuma delas. Todavia, em todas elas, como nós já falamos, há a mesma questão central. A mesma questão central, o propósito. O propósito do Senhor é o mesmo. Versículo 7 do capítulo 12 de Coríntios, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Em Efésios capítulo 4, versículo 12, ele diz que esses dons são com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que todos os dons são diferentes, são variados, mas visam o mesmo propósito: glorificar a Deus por meio da edificação da igreja. A unidade dentro da diversidade, dentro da variedade. Mas são dons diferentes, não somos iguais. A gente tem dificuldade de lidar com o diferente. Normalmente queremos que todo mundo seja igual a gente. Se eu gosto de branco, todo mundo tem que gostar de branco. Se eu gosto de preto, todo mundo tem que gostar de preto. Se eu gosto de café, todo mundo tem que gostar de café. Se eu gosto de chá, todo mundo tem que gostar de chá. Se eu gosto de andar, todo mundo tem que gostar de andar. Mas se eu prefiro bicicleta, todos têm que andar de bicicleta. E assim nós temos uma tendência natural para pensar que as pessoas têm que ser iguais a nós. E isso porque nós aderimos a uma ideia natural do pecador, que é fazer a si mesmo a medida de todas as coisas, como se eu fosse o centro do universo. Observe que uma criança, desde cedo, mostra que ela tem em si um rei dentro de sua barriga. Ela acha que todo mundo tem que fazer a sua vontade. Por isso, quando você diz assim, não, para uma criança, ela chora, ela esperneia, ela grita, ela faz a maior confusão, porque ela entende que ela tem o direito de exigir tudo o que ela quer da sua família. Ela é o centro de tudo. Todos existem por causa de mim. Todos me adorem. Todos se prostrem perante mim. Todos façam a minha vontade. Então ela faz um escândalo, porque ela tem o direito de conseguir tudo o que quer. Quando adultos agem dessa mesma forma, achando que tudo tem que ser feito conforme a sua vontade, mostram que não foram bem educados na infância. Os pais não souberam mostrar para seus filhos que eles não são o centro do universo, que o mundo não gira em torno deles, eles não são o sol, nós não somos os planetas, que o mundo não gira em torno deles. Ele não é a medida de todas as coisas. Você não é a medida de todas as coisas. O mundo não gira em torno de nós, portanto, não precisam ser iguais a nós. As pessoas não têm obrigação de ser iguais a você. As pessoas não têm obrigação de gostar do que você gosta. As pessoas não têm obrigação de fazer as mesmas coisas que você faz. As pessoas não têm obrigação de querer o que você quer. Ninguém tem obrigação, porque você não é o rei. Você é apenas um pecador dentro de um mundo de pecadores. Então pare de achar que todo mundo tem que fazer a sua vontade. Só existe um rei, um Senhor, um Deus, um Criador, que é Jesus. O Senhor da glória, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Só a Ele. É assim, por meio da conversão, que nos leva não somente a uma mudança de sentimento, mas de entendimento.
que existe um único Deus e não sou eu, que existe um único Senhor e não sou eu, que então nós passamos a olhar de forma correta para os outros. Começamos a respeitar as diferenças. Começamos a tratar com mais dignidade os outros. Começamos a valorizar aqueles que fazem coisas diferentes de nós. Começamos a nos alegrar com o serviço que as pessoas prestam umas às outras de formas variadas. Eu não me refiro a pecados, porque o mundo tem justificado os pecados usando o termo da diferença. Isso não é diferença, é pecado. Quando nós encontramos diferentes relações que são condenadas por Deus, não são diferenças dentro de uma sociedade, são pecados que vão contra o Criador do ser humano. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando de diferenças, de coisas normais, certas, coisas agradáveis a Deus, mas diferentes. Como nós mostramos, cada lista de dons nesses 3 textos é diferente. Ainda que haja uma repetição de alguns deles, mas não são 100% iguais, não são. Veja, Paulo escreve para 3 igrejas e cada uma recebe uma lista de dons diferentes. Que coisa curiosa, não é verdade? Nós somos diferentes. E em Coríntios 12, como nós já lemos, nós devemos não só respeitar a diferença, mas entender que ela vem de Deus. Entender que essa diferença vem do próprio Deus. Porque foi Deus que a um deu um dom, a outro deu outro dom. Foi Deus. Vem do mesmo Espírito. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. De quem vem isso? Em todos os textos, Paulo mostra, minha gente, vocês estão ignorando um ponto. Quando vocês acham que são melhores do que o outro, quando vocês acham que simplesmente o que vocês fazem é melhor do que o que os outros fazem, quando vocês desvalorizam o outro, mas valorizam a si mesmo, estão ignorando um ponto fundamental. Estão ignorando que é de Deus que vem cada dom, que é de Deus que vem a diferença, que é o Senhor quem fez isso. Não é uma questão de cada um escolher, eu gosto disso, eu gosto daquilo e assim por diante. Não, não, não. É de Deus. Deus distribuiu a cada um como lhe aprouve. Ele quis fazer isso. Então, se você tem alguma queixa, fale com o Senhor. Senhor, eu queria tudo igualzinho a mim. O Senhor fez diferente. Fala com Ele e escuta o que Ele vai te dizer. Porque foi o próprio Deus quem trouxe a diversidade para dentro da igreja. Foi Ele que criou um mundo, um universo de diversidades. Foi Ele. Foi Ele quem definiu cada coisa. Então, nós temos que valorizar essa diversidade. 2 coisas são importantes nisso. Romanos 12, versículo 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Primeiro, é que nessa diversidade, lute contra o orgulho. Se desfaça dele. Da ideia de que você é melhor que os outros. Que você é um tipo de papa, que todo mundo tem que fazer a vontade dele. Que todo mundo tem que servi-lo. Você não é. Você não é. Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com humildade. Se veja com humildade. Não como melhor do que os outros e todo mundo tem que fazer a tua vontade, mas com humildade, como alguém que faz parte de um corpo que tem uma relação interna, cheio de membros, e que há uma variedade de serviços, mas que todos são importantes, como Paulo diz em Coríntios. Então pense de si mesmo com moderação, com humildade, tanto servindo uns aos outros, quanto valorizando uns aos outros. Valorizando. Porque quando não pensamos com moderação, sabe o que acontece? Todo mundo tem que fazer a minha vontade. Todo mundo tem que me servir.
todo mundo tem que ser como eu quero, todo mundo tem que ser do meu jeito, eu decido tudo. Todavia, não estou pronto a servir ninguém. Quando nós pensamos com moderação, quando pensamos com humildade, nos tornamos servos uns dos outros. Cada qual do seu jeito. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é diácono, nem todo mundo é presbítero, nem todo mundo tem os mais diversos dons que estão mencionados. Não somos iguais, mas com aquilo que recebemos do Senhor, nós servimos. Não para que um seja exaltado dentre os outros, mas para que todos sejam abençoados, como Paulo diz em Efésios, para a edificação de todos, não de uns apenas. Sempre que na história alguém quis a supremacia, sempre a igreja sofreu, sempre. Porque nunca foi o propósito do Senhor. Porque até Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele mesmo, na Páscoa, quando estava para instituir a ceia, Ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse: eu sou o mestre, sou o Senhor, mas eu servi a cada um de vocês. Com aquilo que Ele tinha, Ele deu a todos eles. Ele curou, Ele alimentou, Ele ensinou, Ele confortou, tudo que tinha, com tudo que tinha, Ele serviu àqueles que estavam ao seu redor. Ele foi um servo. Observe que Jesus não foi um senhor, no sentido de aquele que é só servido, mas um servo. Sendo o Senhor da glória, viveu como um servo, servindo aos seus discípulos, e disse para eles: assim como eu fiz, façam vocês uns aos outros. Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros, com aquilo que Deus deu a você. Alguma coisa Deus deu a você, com certeza. Com certeza, em todas as nossas diferenças, você tem algo para dar. Sendo você parte verdadeira do corpo de Cristo, se você realmente crê no Senhor Jesus, se você vive pela fé no Senhor Jesus, você tem algo recebido do Senhor. Como Paulo diz, Deus deu a cada um dons como lhe aprouve, para a edificação do mesmo corpo. Se você ainda não é parte do corpo de Cristo, porque você ainda não creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não entregou a sua vida, não morreu naquela cruz ao se identificar pela fé com Ele. Então eu convido você, depois de ter ouvido falar sobre tudo que Deus fez no meio da sua igreja e faz, a crer no Senhor dela, da igreja, para que por meio da fé em Jesus, da unidade com Cristo, você também desfrute de todos os benefícios que Deus dá à sua igreja, por meio do agir do Espírito do Senhor, que no meio dela opera. Somos diferentes. Então não pense de si mesmo mais do que convém, porque ninguém é teu escravo. Ninguém tem que fazer a tua vontade. Você não é senhor de seu ninguém. Pense com moderação, com humildade, porque é o único jeito de você servir o irmão. Você quer ser servo de alguém? Você quer servir as pessoas? Você quer ser uma bênção? Então pense de si mesmo como convém. Pense de si mesmo com moderação. E então você estará se aperfeiçoando para ser um servo, para abençoar vidas. Mas não só pense de si mesmo com moderação. Já em Coríntios, ele fala a respeito de como tratar o outro, como tratar o irmão. De forma que ele diz que nós devemos olhar para o irmão valorizando quem ele é, valorizando aquilo que Deus deu a ele. Versículo de número 23, ele diz: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De forma que nós possamos nos valorizar e ninguém ser desprezado no corpo de Cristo. Assim como você deve pensar de forma moderada sobre si mesmo, valorize o outro.
Na diversidade de dons, ninguém é desprezado, ninguém é desprezível, ninguém é ignorado. Não faça isso com você mesmo também, não. Se achegue para servir, se achegue para fazer a vontade de Deus, se achegue para ser bênção, se achegue, de tal modo que nós possamos ser abençoados pela sua vida, possamos ser abençoados pela sua dedicação, possamos ser abençoados pelo seu serviço, pelo dom que o Senhor Deus deu a você, possamos ser abençoados, diferentes, mas todos com o mesmo propósito, glorificar a Deus por meio da edificação da igreja do Senhor. É isso. Paulo diz à igreja: irmãos, somos um só corpo, mas há muitos membros, e esses membros receberam dons diferentes. E neste contexto, todos nós servimos a Deus, glorificando o seu nome, de tal modo que Deus seja engrandecido perante o mundo, na relação, no modo como a igreja vive, para a honra e a glória de Jesus. Sirva a Deus, glorifique a Deus dentro do corpo de Cristo.